A Coreia do Norte é palco de alguns dos atos mais cruéis já registrados na história moderna e muitos deles foram ordenados diretamente pelo presidente Kim Jong-un. Você provavelmente já ouviu falar que o país é um dos lugares mais fechados do planeta. Mas o que pouca gente entende é o que isso realmente significa para quem vive lá. Hoje você vai conhecer relatos documentados por desertores, por investigações internacionais e por organizações como a ONU e a Anistia Internacional. Não estamos falando de rumores ou teorias. Estamos falando de campos de concentração, execuções públicas, tortura sistemática e decisões capazes de destruir populações inteiras. O regime do medo. Para entender os atos mais cruéis cometidos sob Kim Jong-un, primeiro precisamos compreender o ambiente em que eles acontecem. Um sistema que a ONU descreve como um dos mais brutais do planeta. Segundo uma investigação internacional da ONU, o regime norte-coreano comete crimes contra a humanidade em escala sem paralelos no mundo contemporâneo, incluindo tortura, execuções, desaparecimentos e fome induzida. Esse relatório, que inclusive recomendou que Kim Jong-un fosse julgado por esses crimes, foi amplamente repercutido por veículos internacionais e confirmado por organizações como a Anistia Internacional. Na prática, a Coreia do Norte opera sob uma lógica de terror. Qualquer crítica ao governo é considerada traição. Não importa se você realmente fez algo ou não, basta uma suspeita. E o mais chocante é que esse crime não atinge apenas a pessoa acusada. O regime aplica a política de punição por associação. Pais, filhos e até netos podem ser presos ou executados pelo que um único membro da família supostamente fez. A organização Freedom House documentou que 3 gerações inteiras podem ser enviadas para campos de prisioneiros sem julgamento, uma forma de garantir que ninguém sequer tente questionar o governo. Esses campos são conhecidos como verdadeiros campos de concentração modernos. Relatórios da Anistia Internacional mostram que nesses lugares ocorrem trabalhos forçados, tortura sistemática, fome controlada e execuções públicas. Em locais como Iodok e Hwasong, antigos prisioneiros relatam espancamentos diários, celas minúsculas, onde as pessoas mal conseguem ficar de pé, e punições que incluem ficar ajoelhado por horas ou dias. Organizações humanitárias classificam esses campos como ambientes onde os presos são tratados como mão de obra descartável. Desertar do país também é considerado um dos maiores crimes. Pessoas que tentam fugir são capturadas, torturadas, enviadas para campos políticos ou simplesmente desaparecem. Em alguns casos, parentes que ficaram no país são punidos para servir de alerta para os demais. A própria ONU já alertou que existe um sistema intencional e institucionalizado de terror estatal, onde o medo é o principal instrumento de controle. Esse é o cenário, um ambiente em que a verdade não entra, a imprensa não existe e o governo controla tudo, inclusive quem vive e quem morre. É dentro desse sistema que os atos mais cruéis de Kim Jong-un acontecem. Ato 1. Os campos de concentração. Os campos de concentração norte-coreanos, conhecidos como Kwanliso, são um dos pilares do regime de Kim Jong-un. Ele herdou esses campos dos regimes anteriores, mas, segundo investigações internacionais, ampliou e endureceu o sistema. Hoje, estima-se que 80 a 120 mil pessoas estejam presas em locais como esses. Relatos de desertores descrevem um cotidiano marcado por tortura sistemática, trabalho forçado por até 16 horas por dia, falta de comida, doenças e execuções frequentes. Práticas como choques elétricos, espancamentos, suspensão pelos braços e isolamento em celas minúsculas foram documentadas pela ONU e a Anistia Internacional.
Mulheres relatam violência sexual por guardas, muitas vezes seguida de desaparecimento ou execução. Guardar um pouco de comida, desmaiar durante o trabalho ou falar fora de hora pode resultar em punições brutais. Execuções públicas servem como exemplo, inclusive para crianças. Muitos prisioneiros nunca cometeram crime algum. Estão presos por culpa por associação, onde 3 gerações de uma família podem ser enviadas a um campo apenas pelo erro de um único membro. A ONU classifica esses locais como um sistema onde os prisioneiros são tratados como animais e afirma que ali ocorrem crimes contra a humanidade em escala sem paralelos. Ato 2. Execuções públicas. As execuções públicas continuam sendo um dos instrumentos mais brutais usados por Kim Jong-un para manter o controle interno. Investigações de organizações internacionais e de veículos como o Globo, BBC e CNN mostram que essas execuções acontecem em estádios, pátios de escolas e praças públicas. Muitas vezes, diante de centenas de pessoas, incluindo crianças. Um dos casos mais chocantes relatados pela imprensa ocorreu após fortes enchentes no país. Kim Jong-un teria ordenado a execução de cerca de 30 oficiais, acusando-os de má gestão e responsabilizando-os pelo desastre natural. Desertores mencionam que crimes absurdos, como assistir dramas sul-coreanos, ouvir música proibida ou tentar pegar sinal de rádio estrangeiro, também podem resultar em pena de morte. Essas execuções servem como demonstração de força e como ferramenta de medo. E, segundo a ONU, elas fazem parte de um sistema de coerção estatal que viola sistematicamente direitos humanos em escala massiva. Ato 3. O assassinato do irmão. Em 2017, o mundo assistiu a um dos episódios mais chocantes ligados diretamente ao regime norte-coreano: o assassinato de Kim Jong-nam, irmão mais velho de Kim Jong-un. Ele foi morto no aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia, após ter o rosto contaminado com agente nervoso VX, uma arma química proibida e considerada uma das substâncias mais letais já criadas. As câmeras de segurança registraram o ataque executado por 2 mulheres que afirmaram ter sido enganadas, acreditando participar de uma pegadinha para a TV. Minutos depois, Kim Jong-nam entrou em colapso e morreu a caminho do hospital. Investigações da Malásia, dos Estados Unidos, da Coreia do Sul e da ONU apontaram que o assassinato foi planejado por agentes norte-coreanos. A principal motivação seria política. Kim Jong-un via o irmão como uma possível ameaça ao regime, já que Kim Jong-nam era o filho mais velho de Kim Jong-il e, tradicionalmente, estaria à frente na linha de sucessão. O ataque reforçou a imagem de um líder disposto a eliminar qualquer pessoa que possa desafiar a sua autoridade, até mesmo um membro da própria família. Ato 4. Fome como arma. Kim Jong-un não usa apenas tanques ou prisões para controlar o seu povo. Ele também usa comida. Relatórios da ONU e de organizações de direitos humanos mostram que o regime transforma o acesso a alimentos em uma ferramenta de coação política. Aqueles considerados leais recebem rações mais regulares. Quem é visto como ameaça, por outro lado, recebe pouco ou nada. Desertores e sobreviventes relatam que muitas famílias vivem em desnutrição crônica, dependentes de milho ou outras rações básicas. Em escolas, há relatos de crianças desmaiando por falta de alimento. Regiões inteiras seriam penalizadas depois de tentativas de fuga ou críticas ao regime. A ração diminui, a vigilância aumenta, a fome se agrava. Essa fome induzida não é apenas subnutrição, é parte de um sistema. Para muitos, morrer de fome no anonimato é tão cruel quanto qualquer execução pública. E tudo isso ocorre sob as ordens de Kim Jong-un, como parte de uma estratégia consciente de controle.
Ato 5. Tortura e violência sexual. Desertores e relatórios internacionais revelam que a tortura na Coreia do Norte inclui violência sexual institucionalizada. A desertora Choi Min-kyung acusa o regime de Kim Jong-un de a ter sujeitado a espancamentos até perder a consciência, abusos por parte de guardas e interrogatórios extremamente degradantes. Segundo ela, foi forçada a permanecer em posições dolorosas por mais de 15 horas, submetida à privação de sono, violência física e uso de punições brutais. Além disso, ela relata ter sido vítima de violência sexual e outras formas de abuso dentro das prisões. Relatórios da ONU também apoiam essas acusações. Em um documento oficial, mulheres detidas entre 2009 e 2019 afirmaram ter sido torturadas, privadas de comida, luz do dia e ar fresco, e submetidas a buscas invasivas, abortos forçados e estupro por autoridades do regime. Esses métodos, segundo a Comissão da ONU, estão institucionalizados no sistema de repressão norte-coreano, configurando crimes contra a humanidade. Ato 6. Perseguição de cristãos. No regime de Kim Jong-un, ser cristão é considerado um crime político, não apenas uma fé proibida, mas uma ameaça existencial ao Estado. De acordo com relatórios de organizações de direitos humanos e pesquisas de desertores, cristãos são regularmente identificados como inimigos do Estado e tratados com extrema brutalidade. Muitos são enviados para campos políticos. A simples posse de uma Bíblia para o regime justifica penas severas, incluindo prisão ou até morte. E não são apenas os praticantes que pagam o preço. Famílias inteiras são punidas, como dissemos anteriormente. Relatos documentados mostram que a perseguição foi intensificada desde que Kim Jong-un assumiu o poder. As leis se tornaram mais rígidas. O sistema de segurança interna passou a vigiar ativamente atividades religiosas. E a construção de redes clandestinas para o cristianismo tornou-se cada vez mais perigosa. Segundo a missão cristã Portas Abertas, o país que lidera a lista mundial da perseguição é justamente a Coreia do Norte, que atingiu em 2023 o seu recorde histórico de hostilidades religiosas, com a repressão crescendo em todas as esferas da vida. Essa perseguição é implacável. Cristãos são denunciados por vizinhos, presos clandestinamente, submetidos a trabalhos forçados ou enviados para campos de detenção. O regime trata a fé cristã não como uma opção espiritual, mas como um potencial ato de traição política, e a resposta é impiedosa. Ato 7. Castigos coletivos. Um dos mecanismos mais cruéis de controle do regime de Kim Jong-un é a punição por associação familiar, a culpa por laços de sangue. Falamos um pouco sobre ela anteriormente, mas cabe detalhar aqui. Se alguém é acusado de cometer um crime contra o Estado, mesmo sem julgamento justo, seus pais, filhos ou netos podem ser enviados para campos de prisioneiros políticos simplesmente por serem parentes. Relatos de ex-prisioneiros descrevem como famílias inteiras são deportadas para regiões remotas, separadas e mantidas sob vigilância constante. Em alguns desses casos, as crianças já nascem dentro dos campos. Para elas não há liberdade. Crescem em prisões sem sair jamais, sem conhecer nada além de cercas, guardas e fome. Muitas nem sobrevivem até a idade adulta. Sua pequena vida é marcada desde o nascimento por confinamento e repressão. Essas práticas foram exaustivamente documentadas pela Comissão de Inquérito da ONU, que afirmou que a punição coletiva é parte integrante de um sistema estatal de terror e violação dos direitos humanos. Segundo o relatório, famílias são coletivamente punidas de forma sistemática e deliberada para silenciar qualquer oposição e perpetuar a dominação ideológica. Ato 8. Experimentos humanos.
Entre os relatos mais perturbadores vindos da Coreia do Norte está a denúncia de que prisioneiros, especialmente detentos políticos e pessoas consideradas indesejáveis, teriam sido usados em testes científicos e químicos. Um relatório apresentado na ONU afirma que pessoas com deficiência, incluindo crianças, eram escolhidas para testes médicos e científicos, sem qualquer consentimento. Esses testemunhos descrevem um padrão de desumanização completa, onde determinados grupos são tratados como material de experimento, não como seres humanos. Já documentos analisados pela Iniciativa de Ameaça Nuclear registram depoimentos de ex-cientistas norte-coreanos que afirmam ter testemunhado a morte de prisioneiros expostos a gases letais dentro de câmaras de vidro. Esses relatos incluem experimentos conduzidos para medir a eficácia de agentes químicos proibidos. Outro relatório compila entrevistas de desertores que repetem histórias semelhantes. Prisioneiros sendo trancados em salas herméticas enquanto guardas observavam os efeitos de substâncias tóxicas. Embora difíceis de verificar independentemente, a consistência desses testemunhos ao longo dos anos reforça o alerta internacional. O ponto central é: não existe confirmação absoluta, mas as denúncias são numerosas, consistentes e aparecem em relatórios oficiais e investigações respeitadas. Por isso, mesmo tratadas com cautela, continuam sendo uma das acusações mais graves contra o regime de Kim Jong-un. Ato 9. Mortes por motivos banais. No regime de Kim Jong-un, até os crimes mais simples podem custar a vida. Relatos de desertores e investigações internacionais apontam que pessoas foram executadas por infrações consideradas banais e até inacreditáveis, como assistir a filmes da Coreia do Sul, distribuir músicas K-pop, falar mal do governo, tentar fugir para a China ou não demonstrar entusiasmo em eventos oficiais. Segundo um relatório recente baseado em depoimentos de 649 desertores, um jovem de 22 anos foi executado publicamente em 2022 por ouvir 70 canções sul-coreanas, assistir a 3 filmes da Coreia do Sul e compartilhá-los com outras pessoas. Outra fonte aponta que a pena de morte, em alguns casos, é aplicada por ideologia reacionária, simplesmente por possuir mídias estrangeiras. A repressão cultural também é usada para justificar o uso do fuzilamento como forma de controle ideológico. Em outro relato, ainda mais cruel, foi denunciado que uma mulher morreu em uma execução por tropeçar e deixar cair uma foto de Kim Jong-un, um ato interpretado como desrespeito à figura do líder. Esses casos não são isolados. Segundo a ONU, desde 2020, leis mais rígidas reforçam a pena capital para disseminação de cultura reacionária, e execuções por esse tipo de crime têm aumentado. Essas mortes servem como advertência, um exemplo brutal para a população e um método eficaz de manter o controle por medo. No regime norte-coreano, até a cultura é uma arma, e para muitos usar mídia estrangeira é um risco de vida. Ato 10. O desaparecimento de opositores. Um dos elementos mais sombrios do regime de Kim Jong-un é o desaparecimento de opositores. Pessoas suspeitas de traição simplesmente somem, são detidas sem julgamento e levadas para locais secretos, acampamentos ou prisões do Estado, onde raramente têm contato com o mundo exterior. Não há registros públicos claros da maioria desses casos. A mudança de endereço para um campo se torna um apagamento de existência. Desaparecem políticos, militares, artistas, atletas e até parentes próximos do próprio regime. Para muitos, é como se fossem apagados. Suas histórias, seus rostos, suas vozes são silenciadas para sempre. Esse tipo de punição reforça o poder absoluto de Kim, que demonstra publicamente não apenas a força,
mas a capacidade de eliminar rivais sem prestação de contas. Kim Jong-un governa usando medo, violência e controle absoluto. Os 10 atos que você conheceu aqui não são lendas. São fatos documentados por testemunhas, jornalistas, desertores e organizações internacionais. E enquanto o país continuar isolado, enquanto a população continuar proibida de falar, pouco pode mudar. A única forma de o mundo entender a realidade da Coreia do Norte é ouvir essas vozes.